Então, agradecendo aos irmãos que estão conosco em ambos os planos de existência, para mais um encontro fraterno aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, onde e quando nós nos reunimos, Mestre querido, em teu nome, buscando o teu coração, de onde sempre fazes jorrar por sobre todos nós, por sobre nossas humanas necessidades em todas as partes do planeta e de todos os tipos de sofrimentos, rogando-te essas bênçãos por sobre os sofrimentos na terra que enfrentam os nossos irmãos, rogando-te ainda, Jesus, a tua companhia excelsa, as tuas bênçãos de luz, por sobre os nossos projetos, ainda que incipientes no bem, por sobre o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, portanto, por sobre seus mentores e fundador, Deolindo Amorim, Jorge Andréia e todos os demais, por sobre Jesus, nossas mentes e corações, para que nos mantenhamos unidos, atentos para usufruirmos dos ensinamentos dos estudos que nos traz essa noite, o nosso querido irmão, amigo, companheiro de estudos, José Henrique Rubim de Carvalho, que hoje nos vem trazer mais um estudo sobre um tema momentoso e fundamental para a nossa evolução nos estudos doutrinários. Que a tua paz e a tua luz, Mestre querido, sejam conosco hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós estamos então recebendo, como já dissemos, José Henrique Rubim de Carvalho, que é médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, a AME, que agora se tornou membro da Associação Médico Espírita Carioca, a AME Carioca, com o núcleo, ou através do núcleo, Nova Friburgo, da AME Carioca. É expositor espírita, também aqui no ICEB, e vai nos provar isso agora mesmo, não é, Rubim? Obrigada por estar conosco mais uma vez. Deus te abençoe. Minha querida Nádia, companheiros, amigos, transeuntes espirituais. Gostaram do transeuntes? Sim. Espirituais? Pois é, assim somos. É uma alegria, uma satisfação imensurável estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos esta doutrina, sob os auspícios de hoje do querido e amado Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Que possamos nos unir para alavancar esse instituto tão importante, secular, em nossas jornadas e caminhos. É o convite que faço a todos. E hoje vamos apresentar um capítulo muitíssimo importante que nos fala do sopro. O sopro curativo. Como funciona isto? Realmente é um estudo instigante. E ao estudar isso, eu não tinha dado esta complementação, e claro que somos muito ajudados, né, pelo mundo espiritual, e aí faço a seguinte pergunta, porque ela me veio à mente. Como funciona o sopro, esse sopro curativo, esse sopro que salva na respiração boca a boca de um moribundo? O que acontece neste momento tão capital que se salva uma vida? Ora, se estamos fazendo uma respiração boca a boca, estamos assoprando. O quê? E o que entra aí neste processo? A vontade, a intenção, o afã de salvar uma existência.
Por que não o fazemos com uma certa frequência? Salvando vidas. Pois se salvamos muitas vezes através da aplicação do passe, por que não poderemos salvar vidas através do sopro? Já que isto acontece numa respiração boca a boca. Mas vamos deixar isso para o final. Primeiro vamos fazer aqui uma excursão na obra de André Luiz, que nos traz informações preciosíssimas, muito queridas para o nosso conhecimento. Então, vamos fazer o nosso shadow screen aqui. Pronto. E aí está a tela. Com o meu designer. Meu designer já notaram que é bonito, né? É muito colorido. Eu gosto das coisas muito coloridas. Os Mensageiros é o livro básico para esse trabalho. Estão vendo aí André Luiz, a figura de Carlos Chagas atrás, porque nos parece, segundo informações seguras, que André Luiz encarnou como Carlos Chagas, o descobridor da doença de Chagas. E as mãos abençoadas do nosso sempre estimado Chico Xavier. O sopro curativo. É o título da nossa apresentação e que foi retirado, basicamente, tem outras informações de outros livros, mas, basicamente, o livro básico é Os Mensageiros, capítulo 19, que nos fala com este título, somente, o sopro. Então, vamos começar pela conduta espírita, capítulo 28, perante o passe. Aí a psicografia é de Valdo Vieira, que vocês estão vendo aí à direita, o espírito André Luiz. Vamos ver essas informações? Quando aplicar passes e demais métodos da terapêutica espiritual, devamos fugir à indagação sobre resultados. A gente quer sempre ter resultados. E nem sempre assim funciona. E jamais temer, como muitos temem, a exaustão das forças magnéticas. Será que eu vou aguentar? Será que as minhas energias vão caber nesse processo, nessa realização? O bem ajuda sem perguntar. Guardemos isso em nossas práticas caridosas. O bem ajuda sem perguntar. Quando oportuno, adicionar o sopro curativo aos serviços do passe magnético, bem como o uso da água fluidificada, do alto passe ou da emissão de força socorrista à distância, por meio da prece, por meio da oração. O bem eterno é bênção de Deus à disposição de todos. Vou repetir. O bem eterno é uma bênção de Deus à disposição de todos nós. O que nos obriga a utilizar essas bênçãos divinas, praticando o bem, porque está à disposição de todos nós. Vamos agora para um outro livro da série André Luiz, capítulo 1, do livro Entre a Terra e o Céu, Em Torno da Prece. Clarencio nos diz aqui, com muita propriedade, as correntes centrais da vida, nossa centralidade, partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, que quer dizer em abundância, transubstanciadas de maneira infinita. Então, essas correntes centrais da vida que partem da divindade são transubstanciadas de uma maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa.
porque tudo, em verdade, retorna ao Pai, para que cada vez mais o Pai possa transmitir a sua luz suprema a todos os seres, a todas as instâncias, a todos os reinos. Nós temos, portanto, o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, porque sabemos que o sopro do nosso Pai, amantíssimo Pai, é que criou tudo. Criou a matéria, é o sopro divino. Criou o espírito, é o sopro da divindade. E sabemos que o sopro que cria é o pensamento de Deus, o fluido cósmico universal, de onde tudo é originado, por transformações e transubstanciações. E diz aqui, então, Clarencio, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina, de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Isso é extremamente magnífico. Somos banhados por esse sopro, até porque foi ele que nos criou. O pensamento de Deus, o fluido universal, que através do sopro nos criou. E claro que dentro de graduações ou gradações, nos nossos processos evolutivos, nós vamos modificando essas energias de acordo com nossas condições. Vamos, então, agora para o livro Os Mensageiros. Só que um outro capítulo, capítulo 21, de Espíritos Dementados. Vamos ver o que André Luiz nos traz. Em verdade, esse livro nos traz esse apanhado geral sobre o sopro. Diz assim, André Luiz: inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam carregadores sem conta. Olha como se trabalha no mundo espiritual. Conduziam grandes botijas de água, caldeirões de sopa. Se nós pensamos que lá vamos comer churrasco, estamos enganados. O que nos resta são essas sopas. Ou vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas, quer dizer, vêm através de barcos. São as galeotas. Mais alguns passos, e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes, rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos, em manicômio de amplas proporções. Já conversamos a esse respeito, né? Dos espíritos que dormem em seus processos de hibernações, despertam naquela letargia e, diante de suas realidades que foram executadas, postas em prática quando encarnados, eles entram em processo de ensandecimento diante das suas sombras, dos seus complexos, como diz o Jung. E são exatamente essas criaturas que compõem esta assembleia de loucos. Alfredo, trabalhador do mundo espiritual, que nós vamos ver muito bem citado neste livro, aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo. Então, existem técnicos para execução do sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas numa zona diferente, para aplicação do sopro curativo. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz,
que é uma colônia muito próxima à crosta planetária, onde tem postos de socorro, diferentemente de nosso lar, por exemplo, que lá são para os que sofrem. Já em campos da paz, vamos encontrar processos obsessivos, espíritos mais endurecidos. Se muitos pensam que vão direto para nosso lar, muito cuidado. Quiçá nesses postos de socorro, compondo essas colônias muito próximas à crosta, Campo da Paz. E localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos, embora hajam os perversos. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam, muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio mental, espiritual, que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Muito bom a gente tomar conhecimento disso tudo. Como vamos nos situar após a desencarnação? Fica essa grande pergunta. Para as nossas reflexões, como nos encontraremos? Para onde iremos? E é indubitável que a resposta todos nós sabemos, que vai estar de acordo com a nossa evolução espiritual aqui na Terra. Vamos agora ao capítulo 22, do mesmo livro, Aqueles que Dormem, os que dormem. Notei, então, que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Tudo lá cumpre, né? Ordens de serviço. Cada sinal determinava operação diferente. Vi os servidores do posto distribuírem pequenas porções de alimento líquido, medicação bucal, em profundo silêncio. Então, já estamos notando a diversidade medicamentosa de acordo com as necessidades espirituais. É uma sopa? É um caldo? É uma medicação? É um passe? É um sopro? Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada aos infelizes. Água fluidificada. As mesmas que ingerimos aqui, nas nossas reuniões. Com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. Então, uns vão ter exatamente, vão ser beneficiados com a água efluviada. Outros vão ter que tomar caldos e medicamentos e remédios. 2/3 dos 400 ali abrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Mas alguns poucos, a minoria, receberam aplicações do sopro curador. Poucos. Então, essa escolha, essa determinação, muito difícil de nós avaliarmos, coisas que ele avaliam os espíritos com mais facilidade. Para nós, nos faltam ainda condições de entendermos aqueles que necessitam, por exemplo, do passe, da água efluviada, de caldos, de remédios, e poucos de aplicações do sopro curador. Impressionado com o que via, perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Vamos ver a resposta diante disso. Aniceto, então, o instrutor, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso
por tranquilizar o filhinho inquieto. E falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Vejam a resposta do instrutor. A necessidade que é peculiar a cada um. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Lá eles compreendem essa amplitude. Vamos, então, agora ao capítulo falado que fala exatamente sobre o sopro. Capítulo 19 do mesmo livro. E Alfredo, um dos trabalhadores do mundo espiritual, que foi casado com Ismália, para quem já leu o livro, diz o seguinte: é preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave. Acabamos de falar no início da respiração boca a boca, um estado grave, próximo à desencarnação, e fazemos a respiração boca a boca como nos recomenda a medicina, sem sabermos que estamos ali introduzindo algo extremamente poderoso, que é o oxigênio. O oxigênio, nós sabemos, é rico em ectoplasma, o fluido vital que nos dá a vida. Vejam que magnífico isto. Então, a medicina explica que naquele momento crucial, um ato impulsivo, necessário para salvar uma vida, façamos a respiração boca a boca, na ausência de um instrumental apropriado, que nem sempre vamos encontrar à mão. Então, temos alguns irmãos nesse estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicos do sopro, indaguei, assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Aí nós paramos. O sopro curador, aqui na terra, é um sublime privilégio do homem. E por que não aplicamos costumeiramente esse sopro? Quando utilizamos muito mais o passe, mais comum, nós vamos ver no decurso aqui da nossa apresentação. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse desses grandes tesouros que nos pertencem. Pois é. Demoramos-nos, falta-nos alcance espiritual para utilizarmos esses grandes tesouros que estão em nós. Comumente vivemos por lá, diz um instrutor, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades. Olhem só esses impeditivos, alimentando desconfianças em nós mesmos. Somos cercados por inseguranças, medos, não crendo em nós, porque verdadeiramente tememos o fracasso, o erro, as frustrações que são inerentes às nossas tentativas, aos nossos tentames, que deveríamos estar desprovidos de resultados imediatistas, atendendo os nossos interesses maiores, geridos e comandados pelo egoísmo. Olhem só.
Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Pois é. E tudo, mais uma vez, vai recair na nossa evolução moral, nos apartando dessas futilidades, das desconfianças, dos medos, das culpas que colocamos em prática diuturnamente. Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, acompanhando André Luiz, compartilhando também a surpresa dele, a minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas. Olhem como ele coloca, com vantagens prodigiosas. Depois nós vamos entender isso a miúde, como funciona isto. O que o sopro traz, em verdade? Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. A vontade, o querer, a mente pura, voltada para o bem, desabastecida de valores inquietantes, ansiosos, comandados que são pelo nosso padrão de orgulho, de poder. Por isso, as vantagens deveriam ser prodigiosas. Toda realização nobre requer apoio sério, o bem divino. Porque quando movimentamos essas energias, que vão se expressar no sopro, são os fluidos espirituais mais tênues, mais sublimes, oriundos do fluido universal. Então, é o bem divino que deveríamos empregar, mas não empregamos porque estamos do outro lado. Para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana e, consequentemente, exercícios nesta prática. Por isso ele diz aqui, nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, não é de um dia para o outro. Como a transformação não é um dia, não é de um dia para o outro. Nós temos que cada vez mais repetir os comportamentos positivos, porque somos, em verdade, solapados pelos nossos condicionamentos, perpetrados em múltiplas existências. Por isso que Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto, sacrifício, dedicação, altruísmo. Em tudo há uma ciência de quê? De começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, fruto de suas conquistas. Ganharam remunerações, que não são as financeiras, de vulto. Gozam enorme acatamento. Mas para isso, aqui eu botei em destaque, é fundamental, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções.
a pureza da boca. Vamos lembrar o que nos fala o Evangelho, segundo o Espiritismo. A vossa fala mostra o de que está cheio o vosso coração. Então, a nossa fala é uma fala pura, destituída de egoísmos, de vantagens pessoais? Ou a nossa fala é uma fala realmente pura, bem-intencionada, santificada? E aí, acoplando-se a isto, a intenção, a melhor intenção possível, a vontade, o querer, a fé, a determinação. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, prestemos atenção, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Isso aqui é para nós emoldurarmos e colocarmos nos locais assim de melhor visão dentro de nossas casas. Botar isso num quadro. O que é o estômago sadio? Não vamos nos referir aqui à alimentação muito propalada, não carnívora. Não é isto somente. É não nos entupigaitarmos de alimentos pesados, densos, o tempo inteiro, bebida alcoólica, e principalmente a boca, para que nos habituemos a falar do bem. Vamos ver a Jesus? Nós fomos pesquisar nessa Bíblia que eu tenho, que eu gosto muito, tradução ecumênica. Essa Bíblia, ela diz o seguinte, está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11. Olhem o que Jesus nos fala. Não é o que entra na boca que torna o homem puro, mas o que sai da boca, eis o que torna o homem puro. Então, você pode ter uma alimentação, às vezes, utilizar-se da carne, por exemplo, mas não é o que entra na boca, mas simplesmente o que sai da boca. Isso é que torna o homem puro. Continuando, Mateus 15, 17. Não sabeis que tudo que penetra na boca vai para o ventre. Depois vai embora, é evacuado para a fossa? Pois é. Já as palavras mostram de que está cheio o seu coração, da sua alma, do seu espírito. E vamos mais à frente. Capítulo 15, versículos 18 e 19, a fala de Jesus. Mas o que sai da boca provém do coração, como acabamos de falar. E é isto que torna o homem puro. De fato, é do coração que provém as más intenções. Homicídio, adultérios, devassidão, roubos, falsos testemunhos, injúrias. Está muito claro isto. Fala do nosso mestre amado. Vamos voltar ao livro Os Mensageiros. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante, o sopro revigorador, o sopro estimulante e o sopro curativo. Então, ele pode ter todas essas nuances. Somos nós que vamos determinar isso? Não. Nada é feito sem a presença do mundo espiritual. Não trabalhamos sozinhos. Então, sabemos, já vamos antecipar aqui, que no sopro está o ectoplasma, porque o oxigênio é rico em ectoplasma.
E na expiração, isso é o trabalho que eu vou apresentar mais na frente, sai oxigênio também. E não como muitos pensam, não, é só dióxido de carbono, CO2. Não, absolutamente não. É oxigênio. E mais o que é produzido no estômago. Sabemos também que o fígado é uma grande usina de ectoplasma. E o ectoplasma é o fluido vital. Esse ectoplasma, vamos falar dos encarnados, porque o sopro é direcionado para nós. Esse ectoplasma, vamos dizer, purificado pelas nossas boas intenções, vai se unir, quando, no caso, ao ectoplasma daquele que quer ser curado. Então, vai haver uma potencialização também dos fluidos espirituais, dos espíritos que estão presentes no ato. Então, é algo magistral. E essa energia, esse ectoplasma, que pertence ao perispírito, ao fluido mais denso, oriundo da síntese. Aliás, a síntese ela é realizada no duplo etérico, a camada mais externa do perispírito. Ela vai atuar no corpo do necessitado. Tem que haver uma transdução desta energia. Porque ao chegar na célula pelo sangue, porque o sangue carrega esse fluido vital, por isso que quando estamos desvitalizados, nos sentimos fracos, nos processos anêmicos, por exemplo. Então é o sangue que carrega, porque no sangue tem um oxigênio, e o oxigênio é rico em ectoplasma. Olha que interessante que nós inalamos, nós aspiramos. Então o ectoplasma ele é fabricado praticamente no corpo todo, no estômago, no processo da digestão, no fígado, na estrutura celular. Mais à frente vamos falar da mitocôndria, que tem um papel importantíssimo na fabricação da energia material, que nada mais é do que a transdução dessa energia mais sutil numa energia material. No chamado ciclo respiratório da célula, que produz energia, chamado de ATP, trifosfato de adenosina. Tudo entra nesse conjunto. Mas precisa haver uma transdução, porque essa energia tem que se materializar para atender o necessitado, para transformar uma molécula malsã numa molécula sã, como nos afirma a Gênese, nos processos de cura. E já falamos a respeito da penetrabilidade do perispírito, aonde essa estrutura mais sutil, perispirítica, do qual o ectoplasma faz parte, precisa se acoplar à matéria, para atuar na matéria. E lembram-se, quando estudamos a penetrabilidade do perispírito, falamos de uma teoria de Carlos de Brito em Baçaí, falando que ali, nessa transdução, há um acoplamento de ondas de frequências distintas, onde um se apodera das propriedades do outro. E aí, então, vai haver atuação na matéria. Tudo é interessantíssimo. Agora, o sopro calmante, revigorador, estimulante e curativo estará sendo dirigido pelos espíritos, mas com a nossa participação, sem sabermos das necessidades da criatura que está ali absorvendo esse sopro fantástico. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta, olhem só, a saúde, o conforto e a vida. E Alfredo continua aqui, ó. Isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. Jesus encarnado.
Seu sopro era divino porque seus fluidos espirituais eram divinos. Seu ectoplasma era extremamente sutil. Daí o poder, com toda a mediunidade que lhe era peculiar, médium, curador. Claro, tinha que haver a receptividade daquele que estava em processo de despertamento, daí ele ter dito: tua fé te salvou. Agora compreendemos. Ou seja, estou te ajudando, mas a tua fé é que te salvou. Você está sendo um perfeito receptor, por já compreender a razão dos seus infortúnios físicos e morais. Agora, não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Aí vinha a orientação de Jesus. Então, o sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isto. Nunca pensaram no vento, que traz o ar, como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Ficamos aqui ansiando maravilhosas lições para o nosso aprendizado. Agora, temos que fazer jus, termos os méritos desse aprendizado. Nos serão fornecidos, porque dormimos, nos emancipamos e vamos ter com esses espíritos que nos ensinarão. Estaremos em assembleias espirituais, sabemos disso. Agora, tudo dependerá de nós, para termos o mérito desses aprendizados. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização no sopro. Olha só o que diz o instrutor. Nem sempre fácil para todos. Porque dependerá do esforço hercúleo, primeiro, do autoconhecimento, segundo, da autoaceitação, e, primordialmente, a transformação. Por isso que não é fácil. Tendemos, naturalmente, de nos revestir de personas, de máscaras adaptativas, fugindo da nossa realidade, que está presente, e que não podemos fugir a ela. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para essa tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, nos fala André Luiz, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador, falamos sobre isso, assoprou na forma criada, utilizando-se do seu pensamento, do fluido universal, para criar, comunicando-lhe o fôlego da vida, ou seja, o fluido que dá a vida, o fluido vital, que nada mais é do que a transformação, a metamorfose desse fluido divino, fluido cósmico universal. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, vamos prestar atenção nisto, faz-se preciso reconhecer, André,
que, mesmo partindo de homens imperfeitos como somos, mas de boa vontade, isso é muito importante, a boa vontade, o desprendimento de si para atender o próximo. Todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas. Sabem por quê? Porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Estamos entendendo agora porque Jesus falou: vós sois deuses. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Busquemos a perfeição relativa. O reino de Deus não encontra-se nem aqui nem acolá. Ele está em nós. O que nos falta é buscar esse divino poder. Tudo que já foi explicado, vamos apenas rememorar, está em A Gênese, que fala dos fluidos e das curas. Diz Allan Kardec no item 31, como se há visto, o fluido universal, pensamento de Deus, é o elemento primitivo do corpo carnal, que nada mais é do que uma transformação desse fluido. E do perispírito também, embora para nós seja quintessenciado, os quais são simples transformações dele, do fluido universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito, porque há uma condensação, uma mudança, uma transformação, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado, porque o desencarnado ele vai atuar muitas vezes na natureza, no médium doador de ectoplasma, onde ele vai ali, através desse trabalho com esse fluido, colocando o seu fluido espiritual num acoplamento do fluido universal, que lhe é peculiar, com o fluido animalizado do encarnado. E aí precisa o trabalho da transdução a nível celular, para que essa energia sutil se transforme numa energia material. E aí, então, através dessa transdução, essa energia vai potencializar a mitocôndria no sentido da formação do ATP, dessa energia material, que potencializada pelos espíritos, pelos trabalhadores, quando encarnados, e mais a receptividade do encarnado para atuar na organização física, como vamos ver daqui a pouco. Então, o espírito é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte dessa substância, do seu envoltório fluídico. A cura se processa, se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, como falamos, por uma molécula sã. De todo este processo. E o sopro funciona dessa forma, que ele é rico em ectoplasma. Agora, ele precisa chegar ao campo físico para que haja essa transformação, essa transdução numa energia material, física, para poder atuar e aí sim mudar uma molécula malsã numa molécula sã. Olhem só o que diz Allan Kardec. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Vontade, boa intenção, deleite no amor, se deleitar com amor em servir. E diz aqui, depende dessa energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração, falamos da penetrabilidade do perispírito, dará a esse fluido.
depende ainda, nos fala Allan Kardec, das intenções daquele que deseje realizar a cura. Seja homem ou seja espírito. Seja o encarnado ou seja o desencarnado. Voltamos ao livro. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio, lá em Nosso Lar. Temos ali, nessa colônia Nosso Lar, grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de quê? De cooperação, caridade, altruísmo. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras, pois é, poderão distribuir auxílios ditos, transmitindo o quê? Fluidos vitais de saúde e reconforto. Ectoplasma, fluido vital, que vem do ar, que vem da digestão, que vem de todas as células. Esse fluido vital, esse ectoplasma, no sopro curativo, vai emanar para o necessitado. E aí todo o processo que já falamos. O necessitado, ele deve estar numa sintonia, para que tudo isso se potencialize, para que haja, então, aquele acoplamento de ondas, processo de transdução, a penetração na célula. Porque tudo isto vem da organização sanguínea, como vamos mostrar daqui a pouco também. Por que que o sangue transporta o quê? O oxigênio que inalamos, rico em ectoplasma, o fluido vital. Ele percorre todo o corpo, nos dando a vida, nos dando o pulsar da vida. Porque sem oxigênio não vivemos. Absolutamente. Vamos ver o que a doutora Marlene, recordando a nossa querida Marlene Nobre, no seu livro fantástico Passe como Cura Magnética, nos fala a respeito do sopro. Está lá no capítulo 5º. Água, excelente condutora de fluidos. Não podemos esquecer que o sangue, o componente maior do sangue, que é do plasma, é composto de água. A água é a condutora da eletricidade. A água é que conduz os elementos. E a maior composição é no plasma. E os elementos figurados, que são importantes, as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas, compõem os elementos figurados. Mas a hemácia tem a hemoglobina, que é o que transporta o oxigênio. E o oxigênio é o ectoplasma. Então, nós vamos encontrar na composição do sangue o ectoplasma, o fluido vital. Vamos ver o que a doutora Marlene nos fala. Uma breve nota sobre o sopro curador. Se é certo que podemos transmitir pelas mãos as energias radiantes, não é menos verdadeiro que isto pode ser feito pela boca. Um dos orifícios naturais do corpo humano. Não é que o ectoplasma saia só pela boca. Quando estamos ministrando passe, está saindo ectoplasma pelos poros, pelas extremidades, por onde essas energias transitam livremente. Em livros conceituados de pesquisa sobre materialização, é possível ver dezenas de fotos mostrando a saída desse ectoplasma, de forma abundante pela boca. Então, quando
estamos assoprando, estamos, em verdade, emanando ectoplasma. E pelos ouvidos dos médiuns. É natural, portanto, que o sopro contém esse elemento fundamental na realização da cura espiritual, ou seja, do ectoplasma, regido pelo espírito que está ali nesse trabalho. Então, é importantíssimo entendermos a intenção, a boa vontade, a ascensão espiritual que nos cabe buscar incessantemente no processo que Santo Agostinho nos recomenda, a retrospectiva do dia, aonde nos exaltamos, aonde fomos intolerantes, aonde fomos ríspidos com um companheiro ou com outro, atenção aos nossos pensamentos, porque o pensamento está ligado ao ectoplasma, ele age no ectoplasma. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco num dos livros de André Luiz. Então, diz a doutora Marlene, a própria Bíblia afirma o poder criador do sopro, ao referir-se à maneira como Deus nos criou. Ele assoprou na forma criada, já vimos isso, comunicando-lhe o fôlego da vida. E o sopro da vida percorre a criação inteira, porque o hálito divino, ou fluido cósmico universal, banha o universo todo. Tudo é criado pelo fluido cósmico universal, o pensamento de Deus. Jesus curava com a imposição de mãos, mas também o fazia utilizando o sopro divino. Na lide terrena, devido à grande perda de tempo com futilidades e preconceitos, não utilizamos todo o potencial de que somos dotados para o serviço de cura. E nem para o serviço de autocura. Porque o que funciona com o outro funciona com nós mesmos. Porque tudo, em verdade, é gerido e comandado pelo pensamento. Assim como utilizamos o passe, também poderíamos empregar o sopro curativo em favor dos que sofrem, multiplicando os benefícios. No mundo espiritual, o sopro é empregado normalmente por técnicos, já vimos isso, que vivem no rigor da disciplina, procurando conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Algumas fotos aqui para abrilhantar o nosso estudo. Olha aí o ectoplasma saindo da boca. Olha Chico Xavier, num trabalho de materialização, e o médium doador de fluido animalizado de ectoplasma, utilizado para o processo de materialização, mostrando que sai pela boca esse ectoplasma. Olha mais uma foto aqui, comprovando tudo isto. Vamos a um outro livro, o nosso querido Mathieu Tubino, falando desse fluido vital chamado ectoplasma. Vejam o que ele nos diz. Onde se forma o ectoplasma no ser humano? É difícil, com certeza, onde se forma o ectoplasma no ser humano. Contudo, a observação indica uma grande movimentação fluídica no abdômen, na altura do umbigo, no processo de digestão. Por isso, os orientais falam dessa energia concentrada ali, na altura do umbigo. Eles chamam de Qi, Kai, concentração de ectoplasma, de fluido vital. Se levarmos em conta, diz ele, também o raciocínio, acima desenvolvido, sobre o metabolismo dos alimentos, no corpo humano, podemos admitir que se forma ectoplasma no aparelho digestivo. Isso está bastante claro, já falamos sobre isso. No entanto, como o metabolismo é um processo mais complexo, que se realiza por todo o organismo, pode-se imaginar, diz ele, que o ectoplasma se forme por todo o corpo. Aonde?
a nível celular. Então, falamos da chegada da energia mental, direcionada por um encarnado ou desencarnado. Falamos do processo de transdução, aonde aí a fabricação de energia em nível material, chamado de ATP, funcione numa correlação perfeita, embora em quantidades e qualidades diferentes. Aí estamos mostrando uma célula chamada de eucarionte, onde há o núcleo, a membrana nuclear e as organelas que não existem na célula procarionte das bactérias. E vamos chamar a atenção, eu vou com o cursor aqui, na mitocôndria. Vocês estão vendo aqui a mitocôndria? Existem células com 10.000 mitocôndrias. Olha que coisa impressionante. Na fabricação de energia. E vamos falar das mitocôndrias. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Evolução e Metabolismo, lá na primeira parte, em que André Luiz faz uma citação das mitocôndrias como acumuladores de energia espiritual. Correspondência disso na célula e propriamente na mitocôndria. Qual a importância da mitocôndria? Diz ele, por intermédio dos mitocôndrios, ele bota aqui no masculino, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos. Estão nos grânulos mitocondriais, assegurando o quê? A atividade da célula. A mente, aí ele se refere à mente. Aquela energia toda que chega na célula para o trabalho de transdução, trazendo também o acompanhamento dessa energia fabricada nas mitocôndrias. Então, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados, felizes ou infelizes. Então, quando estamos aplicando o sopro, como estamos aplicando o passe, nós estamos promovendo um estado feliz, altamente propiciador, se não da cura, mas pelo menos do alívio. Diz ele aqui, equilibrando ou conturbando o que trazemos registrado nas mitocôndrias, mais propriamente nos grânulos, a lei de causa e efeito. Vejam a importância disso. Das forças por ela própria libertadas, que entram nos processos de temperatura endotérmicos, que mantém a biossíntese, a síntese biológica. Olha aqui, gente, a mitocôndria. Vamos mostrar aqui os grânulos, onde eles são os acumuladores de energia espiritual. E aqui as partículas que sintetizam a energia. Importante na produção de energia, pela respiração celular. Voltando ao livro do Tubino, ele diz aqui, outro lugar onde é comum se perceber que há uma quantidade relativamente grande de ectoplasma é o tórax, supondo que se forme esse fluido a nível celular. Porque aspiramos, né, o oxigênio, que é rico em ectoplasma. E quem leva isto até os pulmões é o sangue, onde o libera para ser eliminado. Da mesma forma que o dióxido de carbono resultante desse metabolismo. Se por algum motivo a eliminação do ectoplasma levado aos pulmões pelo sangue não for feita adequadamente, vai ter um acúmulo de ectoplasma, causando alguns distúrbios. Vamos a esse trabalho aqui, interessantíssimo, porque muitos pensam que quando estamos assoprando, só sai CO2. Não. Olha aqui.
Não sopramos só gás carbônico. Está aqui nesse trabalho. No ar que expiramos, há oxigênio de sobra, ou seja, presença de ectoplasma, para ser transmitido por onde? Para onde? Para a respiração boca a boca. Olha que beleza! Se salva-se vida pela respiração boca a boca, pela penetração de oxigênio. Então, o sopro também assim o fará. Cada vez que inspiramos, entram em média 12,5 mililitros de ar no pulmão. Cada vez que inspiramos. Dessa quantidade, 21% são de oxigênio, ou seja, 2,6 mililitros de oxigênio. Quando inspiramos o ar, só entram 2,6 mililitros. O quanto cada organismo absorve, disso depende de alguns fatores, como pressão do ar, quantidade de vapor d'água. Explica a pneumologista Ilma Aparecida Pascoal, da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Em geral, olhem só, apenas cerca de 0,62 mililitros de oxigênio é aproveitado. Só isso. O que não é absorvido sai novamente com o quê? Com a expiração. Então, a absorção é menor do que sai pela expiração. Oxigênio. E no nosso linguajar, o oxigênio rico em ectoplasma. Quando se faz uma respiração boca a boca, esse oxigênio que sobra é soprado para dentro do pulmão da vítima. Como ela provavelmente está com algum problema respiratório, absorverá ainda menos do que 0,62 mililitro. Mas já é o suficiente para salvar uma vida. Olhem a importância disso. Quando correlacionamos esse trabalho com sopro. Podemos salvar uma vida com pouquíssimo oxigênio que emanamos através do sopro. E para isso, precisamos ter o estômago sadio e a mente santificada. Agora, a importância disso. No livro Missionários da Luz, para praticamente findarmos aqui o nosso trabalho. Capítulo 13. O nosso mentor, querido mentor Alexandre, falando para André Luiz. Vamos prestar atenção nisso. O corpo perispirítico ou perispiritual, que dá forma às células, é o campo organizador da forma, o modelo organizador biológico, como nos afirma Hernani Guimarães Andrade, ou campos morfogenéticos, no linguajar científico de Rupert Sheldrake, o biólogo inglês, está no sangue. Olhem só. Ou seja, o fluido vital que pertence ao feixe perispirítico está radicado no sangue, que vai levar para o corpo todo. Diz aqui Alexandre, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências somente aos 7 anos de vida. Comum começa a presidir por si mesmo ao processo da formação do sangue, a partir dos 7 anos. Por isso que os mentores espirituais atuam no equilíbrio da criança até os 7 anos de idade. Vamos ver o trabalho, quem lê o livro, de Apuleio. Então, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico, o sangue, ou forma pré-existente, o corpo perispirítico, no novo serviço iniciado. E quando essa circulação deixa de ser livre, uma obstrução, por exemplo, surge o desequilíbrio. Porque o oxigênio fica obstado de ser levado para a nutrição celular pelo sangue. E o oxigênio é o ectoplasma. Surge, então, desequilíbrio ou enfermidade. E se existem
obstáculos, ou surgem obstáculos, que impedem o seu movimento de maneira absoluta, vai haver o quê? A extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte, com a retirada imediata da alma. E no livro, Nos Domínios da Mediunidade, vamos ver essa preciosidade que Aulus nos traz, no capítulo 28, dos efeitos físicos. Diz ele, o ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium, e todos somos médiums, quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal, mostrando essa correlação do pensamento atuando no ectoplasma, quando estamos na prática do sopro ou na imposição das mãos. É o pensamento, é a boa intenção, é o amor na execução de uma tarefa, a caridade. Nós vamos potencializar esse ectoplasma, que vai ser transmitido. Além de termos o assessoramento dos fluidos espirituais, dos amigos espirituais, e, de repente, estando em sintonia, o receptor. Olhem o prodígio que isso será para alcançar a organização física, como já explicamos aqui, como isso funciona. Portanto, queridos irmãos, esse trabalho de grande fôlego, nós terminamos aqui com muita gratidão de trazermos esses estudos, que são aparentemente complexos, mas que a doutrina espírita nos traz a mancheias essas explicações quando unimos estas informações, principalmente da obra de André Luiz, junto com a ciência, para nos explicar como tudo isso funciona num trabalho excepcional de cura, de atendimento ao próximo. Qual a lição que podemos tirar disso tudo? Não há outra, a não ser mantermos o processo de aprimoramento, de embelezamento mental, espiritual, para podermos, então, atuar neste trabalho magnífico, como vimos, do sopro curativo, que Jesus fazia naturalmente. Agradecemos, então, sobremaneira essa oportunidade que o Instituto de Cultura Espírita nos proporciona. E passamos a palavra à nossa querida Nádia para complementar o nosso trabalho com perguntas, se houverem. Agradecendo a você, José Henrique Rubim de Carvalho, por mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Você que tem estado aqui conosco ao longo de tantos e tantos maravilhosos anos. Nós não temos aqui no chat, nós não temos perguntas, vou fazer apenas algumas observações. Uma delas, Rubim, qual é a relação que há entre a intenção e a extensão e qualidade dos resultados do sopro? As palavras já dizem tudo, minha querida Nádia. A intensidade, a intenção é a base do processo extensivo, da atuação desse fluido mediante a boa intenção, a vontade. E aí, como foi dito, o altruísmo, a vontade de ajudar, a caridade, tudo isso na intenção do praticante, daquele que, em verdade, utilizando-se dessa metodologia, desde que esteja qualificado para isso, possa estender estas energias potencializadas às criaturas que estão necessitadas de um alívio, de um abrandamento e, quiçá, de uma cura. O que você quis dizer com desde que esteja qualificado? Porque aqui eu perguntei qual é a extensão e a qualidade dos resultados. Então, esse qualificado é do ponto de vista
de estar bem treinado em algumas técnicas, além da intenção, Sim. ou então, fale sobre, depois tem uma sutileza aqui. Não, das duas coisas, né, minha querida Nádia? Você precisa exercitar, como em tudo na vida. Tudo são adestramentos, tudo são exercícios. Como diz Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Prática constante. Nós vamos, como numa mesa medianímica, de início, ter algumas dificuldades. Mas depois, pela prática constante, nós vamos nos aprimorando. Em tudo na vida requer o exercício. Isso é a qualificação da criatura, como também na transformação moral. Não vamos nos transformar num átimo, né? Subrepticiamente. É um trabalho constante, como Jesus nos informou em relação ao perdão. Não uma vez, nem 7, mas 70 vezes 7 vezes. Vamos nos qualificando para o trabalho, o que promoverá uma extensão desse trabalho, beneficiando as criaturas. Então, tudo parte exatamente do aprimoramento moral e espiritual da criatura, em constante estado de renovação, sabendo lidar com suas quedas, para que haja o soerguimento. É assim que tudo funciona. Ninguém faz milagres. Ninguém se torna santo da noite para o dia. Não temos ideia de quantos arquétipos deficientes, que o Jorge André chamava de núcleos de potenciação espirituais, sombrios, que carregamos. Estamos apenas aqui num bloco energético deslocado no processo encarnatório, o que chamamos de personalidade, e as outras, que de certa forma estão correlatas. Então o trabalho é muito mais grandioso do que imaginamos. E não acharmos que de uma hora para outra vamos nos qualificar a ponto de, embora o trabalho tenha mostrado que mesmo imperfeitos, tudo isso sofrerá uma atuação. Por que sofrerá uma atuação? Pela intenção, pela boa vontade, pela vontade de servir, pela caridade, pelo altruísmo, pelo desprendimento de si, sem esperar, como foi mostrado hoje, resultados imediatistas. Não devamos perguntar quais foram os resultados, e sim fazer o bem. Aí está a legítima e lídima caridade. E, obviamente, isso tudo se estenderá em todo esse processo que vimos hoje de atuação em relação ao próximo. Sim, mas do ponto de vista do que nós estamos estudando, porque estamos estudando as teorias, os pressupostos, os fundamentos, não é? Existem questões aqui que são fundantes deste estudo, como de qualquer outro estudo. Então, existem certamente, pelo que acabamos de estudar, e você também acabou de verbalizar, que existe, então, uma diferença na qualidade dos resultados do sopro. Nádia, até os médiuns curadores, são criaturas que já reencarnam com essas predisposições, isso não é simplesmente tocar e curar. Tudo dependerá da mente, tudo dependerá da boa intenção, para que os espíritos também possam se acoplar a este trabalho. Então, ninguém faz milagres. Existem criaturas realmente especializadas, que a doutrina nos mostra, o livro dos médiuns, são os médiuns curadores. Mas eles não executam isto sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Então, tem que haver realmente a intenção, a boa vontade, para que haja o assessoramento de espíritos afins neste trabalho. Não há um trabalho simplesmente unilateral. Há uma participação
Eu chamo isso até, quando eu ministro cursos de passe, que eu chamo de congresso. Tudo parte dos fluidos divinos para uma equipe espiritual elevada, para aqueles espíritos designados no serviço de passe ou no serviço de sopro, esses espíritos treinados, como vimos, a participação do médium, aplicando o passe ou sopro, e, como nos recomendam os espíritos, se possível, a participação dos receptores, que são aqueles que estão sendo beneficiados. Numa obra de André Luiz, nos mostra as criaturas que estão recebendo esse benefício estão distantes, não estão sintonizados nessa faixa. Então, André Luiz nos mostra que muitas energias sofrem uma refração, retornam. Esses irmãos encarnados, por incúria ou por ignorância, não são beneficiados. A não ser em determinados casos, que são necessários, que aí vai ter o trabalho da espiritualidade. O que não devamos fazer é dar essa responsabilidade aos espíritos. A gente tem que fazer o nosso papel. Vegetarianismo ajuda na qualidade do sopro, de uma certa forma, a condição física tem alguma relevância, significação na qualidade do sopro? Sem dúvida nenhuma. Eu não sou vegetariano, mas tenho que considerar essa importância. Nós vamos ter aí, ontem eu estava conversando, Nádia, até para te informar isso, com o nosso querido Mário Borba, que é um grande estudioso da doutrina, que trabalha com essas questões de medicina e espiritualidade, lá no simpósio lá do Fórum Espírita do Lar de Frei Luís, que eu participei, fiz a minha apresentação, e ele estava dizendo uma coisa muito interessante, que esses espíritos que estão retornando ao orbe, a geração nova de Kardec, já vão trazer algumas particularidades. Segundo ele, e que eu concordo, vai haver uma diminuição, da câmara gástrica. A digestão não será tão necessária, será mais sutil, porque eles vão se alimentar de uma outra forma. Então, vai haver um encurtamento do sistema digestório. E outra coisa que ele me informou, ele tem notado nos berçários, me faz entender que ele é pediatra, que essas crianças que estão nascendo estão apresentando uma certa fragilidade muscular nas pernas. Olha que coisa magnífica isto. Porque a energia, a libido desses espíritos vão estar mais concentrados na região cerebral, na mente, em detrimento do sistema muscular, onde impera a força de musculaturas muito robustas. Então, isso nos leva a entender do novo homo que está a surgir. É o homo noéticos, é o homem do pensamento, é o homem que vai utilizar mais a mente. E quando estudamos a revista Espírita, eu fiz essa apresentação ontem, de Júpiter, a gente vai ver que exatamente o caminho é este, onde lá o serviço braçal, muscular, é apropriado aos animais. E o que funciona lá em Júpiter é o pensamento. Então, já estamos vendo, nesse período de transição planetária, esses seres que estão chegando já apresentando fragilidade muscular nas pernas, porque certamente estarão utilizando com maior intensidade e atividade a organização cerebral. Eu tinha pedido bastante tempo para nós estudarmos mais essa questão, mas só uma questão muito prática.
na via pública, uma pessoa está caída, teve um mal-estar, e alguém passando tem uma breve informação a respeito de sopro. Essa pessoa que está passando, com boa vontade, ela se dispõe a fazer uma respiração boca a boca. Esse sopro tem que relevância do ponto de vista do resultado final, do atingimento do objetivo de o sopro ser bem-sucedido, ajudando aí a questão, apesar de sabermos que a questão aí pode depender, a natureza da necessidade da questão aí pode depender de muitos fatores. Rapidamente. Perfeitamente, perfeitamente. Acho que falamos isso, mesmo sendo imperfeitos, a simples atitude, intenção de ajudar, obviamente vai trazer um poder muito grande nesse ectoplasma, que será utilizado pela respiração boca a boca. E aí isso nos lembra, né, minha querida, a parábola do bom samaritano. Sim. É esse que estará ao lado, né, do amantíssimo Pai por prestar a caridade de um povo expurgado, considerado fora da lei, mas era um bom samaritano. Então, é exatamente isso que acontece. A intenção de ajudar, a espiritualidade certamente vai atuar, potencializando esse sopro. E se for do mérito do necessitado, ele pode ser salvo. Ou não. Isso aí vai depender muito da lei de causa e efeito e do que chamamos de fatalidade. Tá. Olha, nós estamos com o tempo esgotado, mas aqui nós temos uma pergunta do Carlos. As crianças índico e cristais estão inseridas? Se for muito longo, deixamos para outra oportunidade, mas você pode dar só assim uma palhinha. Olha, eu prefiro, Carlos, não citar esses nomes que não são nomes doutrinários, classificações doutrinárias. Eu tenho uma certa prevenção com relação a isso, porque quando a gente lê o livro das crianças índigo, eu não posso entender como um ser mais evoluído moralmente utilize-se de armas para adentrar um colégio e matar. Então, isso é uma terminologia que eu não adoto, né, embora eu respeite, eu prefiro citar a geração nova, que são esses espíritos que estão reencarnando propensos ao bem, mas que também necessitam do processo extraordinário pedagógico da educação. Não são espíritos puros, quer dizer, muito menos puros, mais superiores. Alguns, sim, como sempre ocorreu na história de nossas civilizações. Haja visto Francisco de Assis, Inácio Loyola e outros aí, né? Buda, que foram espíritos que reencarnaram para trazer um alavancamento do processo moral. Isso, nós também acompanhamos essas suas observações, até porque alguns desses espíritos reencarnam já com desenvolvimento cognitivo expressivo, mas que ainda necessitam de burilamento no campo moral, e não se pode pensar que um ser evoluído tenha muitas, digamos assim, muitos posicionamentos violentos, desobedientes às figuras parentais, por exemplo, no campo da família. É uma incoerência nesse perfil que alguns tendem a romantizar, digamos assim, mas que, do ponto de vista da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, não fazem, pelo menos no meu entendimento, parece no seu também, muito sentido nesse particular. Perfeitamente. Posso pedir uma coisa? Sim. Não, eu gostaria que você pedisse para esse nosso irmão voltar e prosseguir a esse trabalho maravilhoso que ele fez hoje, e falando mais de duplo etérico, chakras e essas coisas que nós somos, como nós estamos protegidos. Eu achei o trabalho dele fantástico, muito bom. Só que eu gostaria que ele prosseguisse, falasse um pouco mais, na próxima vez que ele voltar. Nós também.
Ô, Rubim, então nós temos uma pauta, né? Temos uma pauta. Temos. Futuramente temos que destrinchar isso, né? O André O Luiz Pletério. Eu já especificamente. percebi que ele entende muito disso, ele pode lhe dar um outro trabalho maravilhoso, como ele fez hoje. Isso está pautado, Ademir. Obrigada. Em verdade, meu amigo, eu vou reproduzir o que André Luiz fala e, primordialmente, também o nosso querido Jorge Andréa, no seu gráfico do psiquismo. Ele tem, no seu último livro, né, que foi uma coletânea, ele fala muito bem do duplo etérico, né, onde há a síntese do ectoplasma. Mas vamos deixar isso mais para frente. Está pautado, viu? Está pautado. Rosa, você ia dizer alguma coisa, não? Não, eu apoio. Eu estou apoiando. A pauta. A pauta. Então, Rubim, você já tem um trabalho aqui definido aí para uma próxima oportunidade. E outra coisa, Nádia, o meu atrevimento de falar por uma bióloga sobre mitocôndria. A Rosa aí deve ter ficado formigando. Mas é realmente maravilhoso quando começamos a entender o papel da mitocôndria, na fabricação de energia, do ATP, do ciclo de Krebs, da respiração celular, e fazendo a correlação disso com o ectoplasma. Então, já tendo definido mais um trabalho, não é isso? Com essa pauta, então nós vamos, mais uma vez, agradecer a você, Rubim, pelo estudo, pela profundidade, pela bibliografia que você nos trouxe, muito interessante e extensa. Isso é importantíssimo para os estudos que realizamos, não só no Instituto, mas como nosso dever de pesquisadores, de estudiosos, não só da doutrina espírita, mas de estudiosos de um modo geral. Então, agradecemos a você mais uma vez aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, agradecendo, mestre querido, a companhia que tivemos aqui dos nossos irmãos de ambos os planos de existência, que nos acompanharam nesse estudo, agradecendo Jesus por intermédio de tuas mãos agora, a descerem fluidos generosos por sobre o nosso querido Rubim, e se algo ainda nos for lícito pedir-te, desce, Jesus, por sobre nossas mentes e corações também, essas tuas vibrações que nos chegam através de tuas mãos sacrossantas. Mas, Jesus, nós ainda te rogamos estender a tua misericórdia, a tua paz, a tua luz, o teu consolo e o fortalecimento para todos os nossos irmãos que atravessam provas e expiações, ainda que duras, mas necessárias, no planeta que teu coração dirige, por determinação de nosso Pai, nosso Deus, que agora nos habilita como criaturas a agradecer esta oportunidade bendita de aqui estarmos na condição em que estamos para estudar a sua lei através do seu Filho amado. Que a paz de Jesus, tua paz, Mestre, permaneça conosco hoje e sempre, e que os fluidos do manto de Maria possam descer por sobre toda a humanidade, por sobre o Brasil, Mestre querido, a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, as terras verde e amarelas que estão verdejantes pelo desejo de te servir e de fazer reverberar, Mestre amado, a tua bênção por sobre a humanidade, particularmente sobre os brasileiros em ambos os planos de existência. Paz e luz, hoje e sempre, a todos nós, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.